Bora pra vírus então, por fim, né? Só pra. Bem, não por fim, é o começo na realidade, mas eu falo assim, é o assunto. Bora aqui. Vírus. Vírus, eles são o quê? São seres acelulares. A gente fala que são acelulares porque eles não têm célula. Lembrando que não é porque não tem célula que não tem átomo, tá bom? Célula não é átomo. Eles são seres acelulares porque eles não têm em si estruturas que têm a complexidade de uma célula. Além disso, eles são agentes parasitas intracelulares obrigatórios. Eu não vou escrever tudo isso, mas vocês podem decorar aí. Agentes parasitas intracelulares obrigatórios. Resumidamente, resumindo, resumo, eles precisam entrar em uma célula para poder começar a ter metabolismo próprio, reprodução e tudo mais. Porque sozinho eles não fazem isso. Com base nessas descrições aqui, a gente pode ir para a nossa classificação e estrutura de um vírus. Primeiramente, estrutura. O vírus ele possui três estruturas principais: o envelope, o capsídio e o material genético. O envelope ele é formado por lipídios. O capsídeo é formado por proteínas. E o material genético é formado por DNA ou RNA. No caso aqui eu escrevi ao contrário, mas tanto faz. Vamos começar primeiramente com... a partir disso aqui você pode ir para a estrutura. Só para lembrar aqui, envelope é uma proteção que geralmente está associada ao material genético. Tipo o envelope do material genético. O capsídeo é tipo uma membrana plasmática, só que feita de proteína. É uma é a barreira que o vírus tem. Já o material genético não precisa nem falar. RNA e DNA você já sabe. Contém material genético, blá 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 blá. Você já sabe o que o material genético faz, porque vocês já estudaram, claro, porque vocês são maravilhosos. Então, vamos aqui. A partir disso a gente pode ir para o formato do vírus a partir do capsídeo ou do tipo de vírus a partir do formato do capsídeo, formato do DNA, e também a gente pode ir pela forma como que o DNA se comporta aí dentro para ter a produção de proteínas, quando ele entra dentro da célula. Capsídeo. Vamos aqui, capsídeo. O capsídeo ele pode ter vários formatos. Os principais aqui que eu vou estar tratando são o, helico, o helicoidal, que ele parece um cilindro. A gente tem o poliédrico, que parece um poliedro. A gente tem o esférico e a gente tem o complexo, que é um lindão assim, tipo assim, parecendo um robô e tudo mais. Ok? São esses aqui. Helicoidal, poliédrico, esférico e complexo. São os que a gente tem. E além do formato do capsídeo, a gente pode ir para o material genético. Material genético este, que é o que? Material genético que pode estar organizado de certas formas. Ele pode estar como uma simples fita, como uma dupla fita, DNA no caso. Ele pode estar circular com DNA também. Ele pode estar linear, que ele parece uma mola. E ele pode estar também segmentado, assim, meio solto dentro aqui do vírus. É só isso. E a partir do material genético, nós também podemos classificá-lo com as seguintes aqui. A gente tem os vírus de DNA e os vírus de RNA. Os vírus de DNA, eu não preciso falar muito. Ele utiliza DNA. Ele faz o processo do DNA a partir do DNA direto. Os vírus de RNA são um pouquinho mais complexos, porque a gente tem o retrovírus e os ribovírus. Vamos aqui. Os dois começam a partir de RNA, para você já saber. O retrovírus ele vai do RNA pro DNA e aí do DNA ele faz todo o processo que a gente já conhece, que vira RNA e blá 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 blá. Já o ribovírus ele vai do RNA direto já e começa o seu processozinho. No caso do retrovírus, ele vai estar utilizando uma enzima chamada transcriptase reversa para fazer esse processo, ok? E só para deixar bem claro aqui na questão da replicação e tudo mais, antes de eu explicar, ele só começa na questão do DNA e da produção de proteína depois que ele entra na célula. Dentro dele próprio, ele não faz nada, por causa que o material genético serve de nada. Dentro da célula sem ter ribossomo, sem ter nada. Ele utiliza os ribossomos, o complexo de Golgi, as coisas lá da célula. Ele se apropria dos negócios que tem na célula, porque ele sozinho não faz
absolutamente nada, ele é inútil sozinho. Ele precisa da célula primeiro para fazer essas coisas, tá bom? Isso pode ser uma questão que pode cair. E é só isso, agora a gente vai para a replicação viral. Bem, agora eu vou explicar mais ou menos como que funciona aqui na questão da parte da replicação viral. A gente tem a primeira parte que é chamada de ligação. Nessa parte, o nosso vírusinho, eu vou desenhar aqui uma célula e o nosso vírus aqui que ele vai estar em vermelho. Nessa fase de ligação, o nosso vírus ele vai vir aqui na membrana, ele vai vir, ele vai clicar, ele vai vir nela e vai tocar. Aí ele vai ver. Se ele conseguir se ligar, ele vai entrar e vai partir para o próximo. Se ele não vai conseguir. Isso que torna na questão de compatibilidade. Se ele é compatível para conseguir entrar, ligar, fazer a parte, se a ligação dá certo, ele entra no hospedeiro e consegue. Mas se ele não consegue ele não consegue se suceder na parte de ligação, então ele não consegue entrar, ele não vai conseguir fazer o resto, tá bom? Então de ligação, se ele não consegue fazer de ligação, ele não consegue fazer o resto, ok? Após a de ligação, ele vai para a segunda parte, que é de parte de penetração. A parte de penetração, literalmente, ele entra aqui dentro, ok? É isso. Agora vai acontecer um processo que a gente já até estudou em citologia. Que quando um corpo estranho entra dentro aqui da célula, a célula ela tem um meio de defesa, que são os lisossomos. Os lisossomos vão vir aqui e vão quebrar esse vírus. Só que o que ele não espera é que ele não vai estar quebrando uma célula sólida só. O que ele vai fazer aqui é o seguinte: ele vai quebrar o capsídeo e o envelope do material genético, ou do vírus, mas o material genético que está aqui dentro vai estar ainda, e ele vai ser liberado na célula. E aí, quando ele é liberado na célula, fica aqui. E aí ele se aposta da célula aqui e ele começa a utilizar do RNA, do DNA dele, para poder se replicar aqui dentro. Aí depois disso a gente vai para a segunda parte, para a próxima parte no caso, que é a fase de liberação. Ele cria novos vírus aqui dentro, tá bom? Ele se replica, como ele fez na parte de replicação, e aí ele libera para fora esses vírus aqui que ele cria aqui dentro para poder infectar mais células. E aí, por fim, a gente tem a última parte, que é a fase de montagem ou de maturação, que é a fase onde ele continua aqui se replicando dentro da célula, se aproveitando até o último segundo dela de vida, para poder se replicar mais e poder infectar mais o mundo. É basicamente isso, replicação viral. E por fim, para terminar, a questão de vírus, depois a gente vai para doenças de vírus. Os vírus, eles são em específico, que especificamente os vírus, alguns eles são bons para algumas pessoas, para alguns seres. Porque esses seres, como por exemplo algumas espécies de abelha, elas utilizam de vírus aqui, alguns insetos utilizam espécies de vírus do seu ferrão, que eles ficam aqui dentro, para poder infectar as presas deles, entendeu? Então, os vírus, eles às vezes eles são usados estrategicamente por alguns organismos para poder realizar certas coisas. Tem uma existência junta ali, ok? Só para vocês saberem. E é basicamente isso. Agora a gente vai para doenças humanas de vírus. Bem, agora uma parte um pouco triste. Por quê? Porque não tem muito que eu possa fazer nessa relação aqui de você decorar todas as coisas, tá bom? É questão assim de você saber. Então tem que decorar, mas eu vou tentar deixar de vermelho as partes mais importantes. Vamos lembrar aqui que é mais importante o quê? Você saber a transmissão e a prevenção. Os sintomas não são tão importantes assim, mas ainda é importante saber. Mas a transmissão e prevenção são os mais importantes. E vamos aqui então. Poliomielite, fecal oral, água, alimentos contaminados. Então, tudo que vem ali da pessoa que está com poliomielite é, pode transmitir. Contato com fezes, contato com coisas que vêm da boca, beijo de alguém com poliomielite vai te deixar com poliomielite. Água, se a pessoa tomou água de uma pessoa contaminada com poliomielite, alimentos, pode te dar poliomielite. Sintomas: paralisia, febre, dor de cabeça, fraqueza muscular. E as vacinas que você toma é a VIP e a VOP. Sarampo. Gotículas do ar, em geral. Quando a pessoa tosse, espirra, se você está no mesmo lugar que uma pessoa que está com sarampo, ela espirra, ela tosse, você pega sarampo. Sintomas: principalmente as manchas na pele, né? E febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, por aí vai.
A prevenção, no caso, é a tríplice viral, que serve para sarampo, para cachumba e para rubéola, tá bom? No caso aqui, é para essas três aqui, no caso, ok? Cachumba. A cachumba e a rubéola, as duas são por gotículas do ar. A sarampo também. As três, elas são pelo mesmo meio de propagação, e as três utilizam a mesma vacina. No caso da cachumba, a gente tem inchaço aqui na parte principalmente inchaço aqui na parte do pescoço, aqui um pouco embaixo do pescoço, a pessoa fica com grande, porque é inchaço nas glândulas salivares. Febre e dor ao mastigar porque está inchado, né? E vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Rubéola também, gotículas no ar. E sintomas, manchas vermelhas, febre baixa e gânglios fechados. A tríplice viral também é meio de prevenção. Ok? No caso, para quem não sabe o que é um gânglio, ok? São basicamente as articulações e algumas glândulas do sistema do corpo, ok? São glândulas e algumas articulações. Catapora ou varicela, pelo meio de transmissão dela, é contato com as lesões ou gotículas do ar. Principais sintomas são as bolhas no corpo de alguém que está com catapora, coceira e febre. E a vacina dela é a vacina, vacina, né? Vacina contra a varicela. A AIDS, ou HIV, a transmissão dele, no caso aqui são DSTs, ok? Aqui também. São ISTs, são doenças sexualmente transmitíveis. E aí, no caso da AIDS, sexo sem proteção, ter contato com sangue, né? Tem aquele negócio de que algumas pessoas elas pegam sangue de alguém que está com HIV, seringa e injetam em si mesma para tentar conseguir de alguma forma HIV para, sei lá, para poder. E lembrando que HIV e AIDS são diferentes, ok? Porque como que funciona? O HIV, ele é o vírus. Ele é o vírus, é o bichinho. A AIDS é a doença que o vírus causa. Então existem pessoas que têm o vírus da HIV, mas não têm sintoma, não têm AIDS. Por quê? Porque elas não têm a porque elas têm o vírus, mas elas não desenvolveram a doença, ok? Entretanto, mesmo que você tenha o HIV, mas você é, não tenha não esteja com sintomas, mesmo assim você ainda vai transmitir. E se você tem HIV, você tem relações sem proteção, você é mãe e não toma os cuidados eh, corretos, e você mesmo assim tem um bebê, tem relações com HIV, mesmo não com sintomas, você vai passar para a pessoa. E se a pessoa tiver, ela pode morrer, ela pode ter complicações, ela pode ter todos os tipos de coisa do mundo. Os sintomas principais, no caso, a queda da imunidade, tanto que AIDS é síndrome de imunidade baixa, tem nome, no próprio nome da síndrome tem isso. Infecções oportunistas. Infecções oportunistas, no caso, são infecções que acontecem porque o teu sistema imunológico está baixo. Teu corpo está com as proteções baixas, então qualquer coisazinha é mais fácil de acontecer. É como se um banco tivesse com os guardas dele dormindo tudo. Não é necessariamente os guardas dormindo que estão fazendo ter aquela infecção, que estão tendo aquele roubo, mas a situação está propícia para isso acontecer. E a prevenção, claro, camisinha e não compartilhar agulhas, né? Porque sangue nem falar muita coisa. Todas as DSTs são camisinha, ok? Lembra disso. HPV, contato sexual. Os sintomas principais são as verrugas genitais, câncer de colo do útero. Muitas mulheres que têm HPV, elas acabam morrendo por causa de câncer de colo do útero. Tanto que um dos maiores casos, geralmente quem tem câncer no colo do útero é porque tem o vírus da HPV. E, no caso, como se prevenir é tomando a vacina e utilizando camisinha, é claro. Herpes, o HSV, você transmite ela por meio de contato direto com lesões ou fluidos corporais. E não preciso nem falar muito sobre fluidos corporais. Contato sexual é claro que vai transmitir. No caso, os sintomas principais são bolhas na boca ou genitais, dor e coceira. No caso, a herpes pode ser tanto bucal, né, oral, ou pode ser genital também ao mesmo tempo, ok? E no caso, prevenção é camisinha e evitar contato com lesões. Você não vai beijar alguém que tem herpes, né? Por fim, né, aqui das STs, a hepatite B e C. Você pode ter ela pela transmissão ou por sangue, ou por relações sexuais, ou questão da mãe bebê. Os sintomas principais são icterícia, fadiga e dor abdominal. No caso, a prevenção é a vacina. Vacina só tem para hepatite B e evitar contato com o sangue. Não vai tocar em qualquer sangue. Gripe ou influenza, gotículas de ar.
é normal, febre, dor de cabeça, cansaço, tosse. E a prevenção é vacina anual e higiene. Covid-19, que teve a pandemia, então claro que vai estar contando aqui. Gotículas, né, no ar, contato com superfícies que estão contaminadas. A gente tinha que limpar tudo com álcool. No caso, sintomas principais: febre, tosse, falta de ar, perda de olfato, paladar. E a prevenção aqui que a gente utilizou, né, ainda utiliza em alguns lugares vacina, máscara e higiene. Dengue, no caso, dengue, chikungunya e zika, elas são causadas por vetores. No caso, elas são causadas por algum ser que vem e infecta. Lembra do que eu falei que alguns insetos carregam vírus? Então, é um exemplo disso aqui. A dengue é causada pelo Aedes aegypti, né? A febre alta, dor no corpo, manchas na pele são um dos sintomas principais, são os sintomas principais. E a prevenção é você combater o mosquito, você não deixar ele se proliferar, você não deixar a água parada e tudo mais. E repelente. Chikungunya também é causada pela Aedes aegypti, febre, dor intensa nas articulações e a mesma coisa combate o mosquito, repelente. E Zika, por fim, ela é transmitida por picada do Aedes aegypti, por transmissão mãe-bebê e também por transmissão sexual. Ela causa febre, manchas vermelhas, conjuntivite e também tem risco de microcefalia, que isso aqui está relacionado ao cérebro. No caso, isso aqui está relacionado à mãe e bebê. No caso, né, o bebê nascer com o cérebro mal desenvolvido aí. Não preciso nem falar que isso aqui é sério, né? E então, por fim, combate ao mosquito e proteção à gravidez, por causa que você pode até estar normal, né, não ter tido relações sexuais antes de ter o bebê, mas durante a gravidez você acaba sendo picada pelo mosquito, aí você vai também ter os mesmos riscos. E é basicamente isso aqui. Então decorem transmissão, decorem a vacina tríplice viral, ok? E decorem as DSTs também, importante. E para acabar, bactérias e arqueias. Vamos começar primeiramente pelas bactérias. Bactérias. As bactérias são seres procariontes. Procariontes não são eucariontes. Procariontes quer dizer que elas só têm o ribossomo como organela, ok? E além disso, elas possuem algumas outras estruturas. Eu vou destacar aqui algumas das mais importantes, mas vocês podem ver nos livros e aí por afora melhor mais outras coisas. Bactérias elas vão ter ali sua membrana plasmática, elas vão ter uma parede celular também. Elas vão ter um flagelo, elas vão ter aqui o seu material genético, os ribossomos, vão ter esses pelinhos aqui, que são as fímbrias, o flagelo que eu já falei. E além disso tem mais algumas outras coisas, como os mesossomos e aí vai. Mas os mais importantes de saber delas são os ribossomos, material genético, parede celular, a membrana plasmática, o flagelo e as fímbrias, ok? Lembrando, flagelo, movimentação, ribossomos, proteína, material genético, não preciso nem falar muita coisa. Parede celular e membrana plasmática, proteção e entrada e saída de nutrientes. É, fímbrias, no caso para contato e por aí vai. Além disso, existe uma outra importante aqui que são os plasmídios. Os plasmídios eles possuem alguma informaçãozinha genética, às vezes um pouco extra, em relação ao material genético da bactéria. E eles são importantes porque eles geralmente, os plasmídios, eles são uma resposta das bactérias aos antibióticos, basicamente, porque eles possuem algumas informações úteis ao combate dos antibióticos. Antibióticos. Lembrando que antibiótico é contra a bactéria, ok? Agora a gente vai para a classificação delas. Trouxe uma imagem de ótima qualidade para vocês. Vamos aqui. As bactérias elas podem ser separadas conforme a sua morfologia, conforme a sua estrutura, conforme o seu formato. A gente tem aqui alguns: os cocos, os bacilos e alguns outros tipos aí que eles não se agrupam, então a gente só fala de outros. Os cocos, eles podem ser coco, diplococos e os streptococcus, que são várias bolinhas. A gente tem os bacilos, que é o bacilo, o diplobacilo e o streptobacilo. Sabe os lactobacilos? Eles têm esse formato aqui de um milímetro, entendeu? Já os outros, a gente tem a espiroqueta, o espirilo e o vibrião. Eles são basicamente o formato das bactérias. Entretanto, a gente também pode classificá-las por outra coisa que é relacionado ao metabolismo, metabolismo delas. Ok?
As bactérias elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. Heterotróficas. As autotróficas elas produzem o seu próprio alimento. As heterotróficas elas roubam. Por quê? Porque elas pegam de outros seres, elas pegam do ambiente, elas não produzem, ok? Elas são roubadoras, elas são heterotróficas, elas roubam matéria orgânica. Ou não. Tem algumas que não é matéria orgânica, é matéria inorgânica, como as quimiofo... Não, aí já é que é. Bem, as autotróficas a gente possui algumas, como as fotossintetizantes, que são cianobactérias, e a gente também tem outras como as quimiosintetizantes, e por aí vai. No caso das autotróficas. As autotróficas elas só roubam ali, comem, e é isso. Além disso, a gente tem uma outra classificação. Outra classificação relacionada à respiração. Respiração. Vocês sabem que respiração é para pegar energia, né? Respiração. As bactérias elas são classificadas em relação à respiração conforme a sua capacidade de viver em um ambiente com oxigênio. Elas podem ser é, aeróbicas, anaeróbicas, anaeróbicas e facultativas. Facultativas. E é bem fácil aqui, tá bom? Facultativas. As aeróbicas facultativas. As aeróbicas elas conseguem viver em ambiente com oxigênio. As anaeróbicas elas não conseguem viver em ambiente com oxigênio. Tem oxigênio, morre. As facultativas elas conseguem viver em ambiente com e sem oxigênio. Elas são as desgraçadas que conseguem viver em qualquer lugar. As aeróbicas elas só no oxigênio, ela precisa de oxigênio. Igual a gente é aeróbico. As anaeróbicas não, odeiam oxigênio. Já as facultativas elas podem ir em qualquer lugar. Ok? A partir disso a gente pode ir então para as árqueas. E as árqueas são muito legais. Por quê? Porque as árqueas, gente, diferente árqueas, diferentemente das bactérias, elas vivem em condições extremas. A gente supõe que as árqueas elas são uma espécie de mega ancestral gigantesco que sobrevivia a condições extremas lá na Terra primitiva, porque elas só vivem em lugar assim, extremamente ácido, extremamente quente, extremamente frio, extremamente baixo. Elas vivem no extremo, elas são radicais. Radicais. Qual que é o ser vivo mais radical de todos? São as árqueas, tá bom? Elas não vivem igual vocês que... Ah, radical é pegar ônibus toda manhã. Não. A árquea tá... Meu Deus, a árquea é muito melhor do que todo mundo. É que ela vive... Ela tá lá tomando o banhozinho dela na sauna dela de 1 bilhão de graus Kelvin. E a gente tá aqui. As árqueas vivem nos ambientes extremos, ok? Resumindo, falou de situação de ambiente extremo, é árquea. Lembrando que as árqueas, por serem ambientes extremos, elas também conseguem viver utilizando de metano e também conseguem viver utilizando enxofre. Então, falou de enxofre e metano e está falando de seres procariontes, é com certeza árqueas também. E as árqueas, elas podem ser separadas em 3 filos, tá bom? Lembrando que filo é uma das classificações, tá bom, taxonômicas. No caso, elas possuem 3. Bem, bora terminar as arcas aqui na questão dos tipos. A gente tem 3 filos: as Euriarchaeotas, as Crenarchaeotas e as Taumarchaeotas. Vamos aqui. As Euriarchaeotas, elas são as fodonas. Por quê? Porque elas vivem em ambiente com muito sal, elas vivem em muito ambiente que é muito ácido, elas vivem em ambiente que é muito quente, elas vivem em tudo, elas produzem metano, elas fazem tudo isso. As crenarqueotas, elas querem ser o que as euriarcaiotas são. Por quê? Porque elas vivem ali nos vulcões, temperatura alta, elas conseguem ali utilizar o enxofre, mas não é tão legal contra a euriarcaiota. E por fim, as taumarqueotas, elas são as ovelhas negras. Por quê? Porque elas vivem em regiões mais amenas, mais médias ali. Elas não são tão radicais. Elas são mais radicais do que eu e você, com certeza. Mas comparado com as irmãs dela aqui, elas são chatas, tá bom? Elas bebem leite puro. Enquanto essas aqui, elas bebem o quê? Ela bebe refrigerante de manhã, entendeu? Essa aqui é chata, chata demais. Mas ela é importante no ciclo do nitrogênio. E é isso, árqueas.
Agora, por fim, a gente vai à variabilidade genética nos seres procariontes, no caso bactérias. Acho que todo mundo já sabe aqui que variabilidade genética é algo essencial para que os seres vivos possam se reproduzir e viver. E a mesma coisa vale para as nossas bactérias. E a gente possui três tipos aqui: transformação, conjugação e transdução. Vamos começar pela transdução, que vocês já estão vendo esses vírus aqui. A transdução, como vocês já podem ver pela imagem, uma bactéria utiliza de vírus para poder então injetar o seu material genético nessa outra bactéria. Ok, transdução é isso. Utiliza de um vírus. No caso desse vírus aqui, o formato dele é complexo. A conjugação já está tratando aqui de uma conexão que tem entre essas duas bactérias, em que elas trocam o seu material genético entre si por uma ponte chamada de ponte citoplasmática. No caso, as duas estão vivas. No caso da transformação, uma bactéria pega fragmentos de DNA livres soltos por aí que uma outra bactéria deixou porque ela sofreu lise, ou seja, morreu, quebrou, morta, pô, morta, a 7 tiros, suicídio com 7 facadas no Costa. Simples. E é basicamente isso. É só isso, é só esse assunto, é só 30 minutos de vídeo. E é isso, tchau. Até a recuperação.